galera, eu sou a Lu, estudante do segundo ano de Medicina da Fundación Héctor Barceló e hoje eu vim aqui te dar umas dicas que vão mudar o seu pregrado. Fica aí que já eu tô te contando. Pra quem me segue lá no Lud na Medicina, todo mundo sabe que eu sempre dou umas dicas de como fazer o segundo ano ou de como estudar algumas matérias, mas esses dias uma menina veio me perguntar umas dicas pro pregrado e eu pensei, cara, por que eu não transformo isso em conteúdo? Por que eu nunca pensei nisso? E aí eu resolvi gravar esse vídeo contando pra vocês um pouquinho de como foi o pregrado pra mim e como eu poderia ter melhorado a experiência do pregrado, né, com os meus erros. Então a primeira coisa que eu posso falar pra você é não pira. Sério, não pira. O pregrado parece ser uma coisa impossível, mas ele não é impossível, sabe? Inclusive, mesmo pra mim que eu fiz o pregrado de janeiro, pra quem não sabe, o pregrado se divide, ele tem janeiro, ele tem maio e ele tem setembro. O de maio é o mais extenso e o de setembro é mediano, o de janeiro é aquele rapidão intenso que a gente faz em 2 meses. Eu tive uma prova parcial de biologia, química e anato e tive também uma prova de APS. A parte de epistemologia, eu fiz um trabalho que eu tive que apresentar para o professor, minha turma toda teve que apresentar, eu morri de vergonha, a gente fala em espanhol, mas a gente teve que apresentar um trabalho, então foi mais tranquilo, né, a parte de epistemologia. Né? O pregrado se divide em 2, então a primeira é bases biológicas e a outra é a introdução ao estudo, né, da medicina, que aí você estuda a APS, que é atenção primária à saúde, epistemologia, e tem a parte de biológicas, que é anato, química, biologia, antropologia. Mas, continuando aqui, eu acho que se você conseguir organizar seus dias direitinho, dá certo. Então, o meu pior erro foi ter pirado, porque eu pirei no meio do pregrado, eu dei uma surtada, assim, eu achei que, meu Deus, eu não ia passar, não ia dar tempo. Eu percebi que não era nada disso quando eu fiz as provas, e agora vem a minha outra dica, porque, assim, eu não dei valor às choices, né? A Barcelona, na plataforma, toda semana ela libera na plataforma os choices da semana. Então, se em embro eu estudo essa semana, vamos supor, aparato osteoarticular, eu vou ter choice disso. E no pregrado não é diferente, então todas as matérias têm os choice lá da semana e você tem que fazer e entregar pra eles, é obrigatório. E eu não dei valor àqueles choices, os choices simplesmente se repetem nas provas. Então o choice, às vezes cai exatamente aquele choice e cai na prova. Então a minha segunda dica pra você que tá começando o pregrado agora é fazer isso, dê valor ao choice. Né? Olha pro choice e fala, choice, querido amor, vou querer você. Entendeu? Que ele é tudo lá. Entendeu? O babado cai todo lá. Então, o choice, ele é realmente maravilhoso. A minha terceira dica é valorize a antropologia. Sério, valorize a antropologia. Antropologia é a matéria de ouro, né? Porque, geralmente, as parciais são juntas, as 3 matérias, e você aprova com 40%. Então, se você pegar... Como elas são bem divididas, as questões são divididas entre as 3, se você consegue pegar o máximo de questões de antropologia, que é a matéria mais fácil, você consegue aprovar com mais facilidade. Então, é um erro muito comum, as pessoas ficam um pouco desesperadas, porque aí também vem a minha quarta dica. Por quê? Porque a pessoa que começa a estudar bio e química, ela no começo parece que é muito fácil, e no pregrado aquilo piora demais. E aí um erro muito comum das pessoas é valorizar em biologia e química porque é muito difícil, porque é isso, porque é aquilo, e aí acaba que quando você vai fazer a prova, elas têm o mesmo peso, então tanto faz você saber a questão mais difícil de biologia quanto a mais fácil de antropologia. Então é muito mais fácil você valorizar a antropologia, agarrar essa matéria, passar com ela, né, e priorizar ela para você ter um pregrado mais tranquilo do que você aprender as piores matérias de biologia e de química só por uma questão, às vezes, até de ego. Então, tá aí, essa dica é bem importante. A minha próxima dica é o seguinte. Eu, quando tava no pregrado, como eu fiz o pregrado mais intenso, né,
eu não dava valor ao que o professor falava. Então eu perdi várias aulas pra poder ficar estudando sozinha. E no final das contas eu percebi que se eu tivesse dado mais atenção ao que o professor falava, eu teria passado com mais tranquilidade também. Então é uma dica muito importante. Eu errei com isso, eu tô te falando, não erra com isso. Vai lá, assiste a aula do professor. Se o professor falar pleura, você anota pleura. Então tudo que os professores falam geralmente é o que cai. E é o que eles querem que você saiba mesmo, é o que é mais importante. Porque, convenhamos, o pré-grado não é nada ainda, o pré-grado não é nem faculdade. Faculdade mesmo é quando você entra no segundo ano. Então ali você vai ter tudo aprofundado, sabe? O pré-grado é mais um curso de imersão, você vai ser inserido no mundo da medicina. Então, o importante é você saber aqueles conceitos que são bem cruciais para quem vai começar o segundo ano. E esse também é um erro muito comum, e eu errei bastante com isso. E eu ficava tentando entender mecanismos, é o mecanismo disso, o mecanismo daquilo. E aí acabou que eu não aprendi nada disso e no final das contas era o que mais importava, era você aprender o conceito daquilo. Então é muito mais importante você entender o que é o DNA e o que ele faz do que entender o DNA propriamente dito, tipo, em relação a mecanismos. Não sei se vocês vão compreender o que eu tô querendo dizer, mas é bem melhor você compreender o conceito. Então, se ele fala sobre o conceito de um DNA, aprenda o conceito do DNA. Se ele te dá um conceito de antropologia, o que é antropologia, saiba na ponta da língua, porque é bem provável que isso vai cair na sua prova. Então, a Barcelô, ela foca bastante em conceito e ela gosta bem dessa realidade de um aluno bem plural, sabe? Que sabe de tudo. Então, eles focam bastante em você entender um pouquinho de tudo, sabe? Pelo menos no pré-grado, sim. No segundo ano já é outro papo, mas no pré-grado, sim. Então, saia do pré-grado com os conceitos na ponta da sua língua. Isso vai te facilitar muito até para os outros anos. A minha próxima dica é: eles vão falar um monte de livro pra vocês. Não leia esses livros. Sério, isso é furada. Não leia os livros. Os livros vão fazer com que você pire. Então, é muito melhor você associar o livro a um estudo inteligente do que você ir lá e ler o livro. Por quê? É muito melhor, vamos supor, se você tem dúvida num conceito X, é muito melhor você ir atrás do livro e procurar sobre o conceito X do que você ler aquele livro todo. Então, eles vão me falar vários livros pra vocês e a minha dica é: não leia esses livros. Porque, sério, isso não vai cair na sua prova. Você não precisa saber disso. É só é mais pra você ter conhecimento do que pra medicina mesmo. Então, você não precisa ler esses livros, não leia os livros. Minha próxima dica é: bio e química pioram muito. Então, se vocês puderem começar pré-grado com um pouquinho de base de biologia e de química, vai facilitar a vida de vocês e vai transformar o pré-grado numa coisa bem mais, assim, proveitosa. Vai ser uma experiência bem melhor do que vocês ficarem numa loucura. Como eu tive experiência de vestibular, eu não sofri tanto, mas eu tenho meu namorado, por exemplo, que sofreu demais porque ele não tinha nenhuma base, então ele não entendia absolutamente nada, às vezes, do que eles estavam falando. Então a minha dica é: procura um pouquinho sobre biologia e química, saiba pelo menos o básico para você poder ir pro pré-grado bem melhor, você vai bem mais confiante. Não se sinta pressionado, porque o pré-grado, ele é só um curso de inserção. Eu vejo que às vezes as pessoas têm uns pré-grados que às vezes me procuram e eles estão loucos porque acham que vão ser menos médicos por não saberem aquilo. Não, ninguém sabe tudo. Então não se sinta pressionado. O pré-grado é um método de inserção para a faculdade. Então você não tá ali sendo médico, você não precisa entender sobre tudo, porque tudo ainda vai ser explicado, você ainda tem longos anos de medicina para você entender sobre tudo. Outra dica é: anato piora bastante, então o começo de anato é bem crucial. Então aprenda bastante o começo de anatomia, porque depois vai ficando bem mais difícil. E dê bastante valor às aulas de articulação. A articulação é tudo. A articulação cai em todos os anos. Então dê bastante valor à parte de articulação, porque se você pegar esse comecinho bem, ficar bem ali enraizado em você não vai ter grandes dificuldades nas provas, pelo menos do pré-grado. Segundo ano, como eu já disse, é outro papo, meu querido. Então esquece o segundo ano, tô falando do pré-grado. E é isso, se o professor der fazer algo, dê aquilo também. Dê valor ao que os professores falam e dê valor ao que os veteranos falam. Porque vão ter muitas fake news, assim como teve no meu ano. Então tiveram muitas fake news sobre o pré-grado, falaram muita coisa que nem aconteceu.
Então, assim, dê valor aos que veteranos te dizem, porque a gente sabe exatamente como é a experiência do pregrado. Lembrando que eu tô falando sobre o pregrado online, o pregrado presencial, já me disseram que é outros 500. Então, o pregrado online, ele é assim e ele funciona assim. Então, você não precisa ficar maluco por conta disso. O pregrado é só uma forma de inserção. Não é ainda medicina de fato. Então, valorizem o que eu tô te dizendo. Minha avó dizia que se o conselho fosse bom, a gente vendia. Não dava. Mas olha só, eu tô aqui te dando de graça. Então, curte o vídeo, compartilha esse vídeo. Já se inscreveu? Se inscreve aí, me ajuda. É isso aí, galera. Valeu, beijo!